Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia. Nesta terça-feira, o devocional proposto traz como tema a obra do evangelista. O texto proposto está na 2 de Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre seu ministério. Nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo na formação de Timóteo, neste ministério de evangelista. Primeiro nós temos que entender o que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus, a Escritura, nos diz a respeito do falso evangelista. Muito interessante isso. No capítulo 4, então, ele fala sobre o falso evangelista. Primeiro ele diz que o falso evangelista, os falsos crentes, eles não suportarão a sã doutrina. Não sofrerão a sã doutrina. Não suportam o ensinamento bíblico da maneira que ele é. Eles não aguentam. É um fardo muito pesado para aquele que é um falso crente, a sã doutrina bíblica extraída da palavra de Deus. E aí o segundo erro vai na sequência do primeiro, porque eles, vendo que não conseguem suportar a sã doutrina, eles então desviam os seus ouvidos da verdade. Está no versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Deixarão a verdade que é santa, mas que não podem suportar, e logo se voltarão para as mentiras, as fábulas, oriundas de outros falsos mestres, de outras falsas doutrinas. Terceiro ponto, no versículo 3, ele diz: Porque virá tempo em que amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Bom, aí já é mais sério, porque esses falsos crentes, eles, além de não suportarem a sã doutrina, além de escolherem as fábulas em relação à sã doutrina, preterirem a sã doutrina e se apegarem às fábulas, agora eles amontoarão para si doutores que falem conforme as suas cobiças. Então encontrarão aqueles, sempre encontrarão, aqueles que ensinem conforme a sua cobiça. E aí seguirão a estes, se revolverão na terra novamente, se sujarão as suas roupas com as cobiças deste mundo. Mas, em contraponto a isso, o apóstolo Paulo diz: Mas tu, dizendo isto a Timóteo, diz para nós nesta manhã: Sê sóbrio em tudo. Sóbrio é diferente, é o contrário, é o antônimo de embriagado. Sóbrio é alguém que tem a sua mente limpa. Quem é sóbrio sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está embriagado, entorpecido. Ele diz: Tu ser sóbrio em tudo. Seja diligente, perceba o que está acontecendo ao seu redor. Segundo ponto, sofre as aflições. Não tente burlar as aflições, criar teologias triunfalistas, teologias de prosperidades, teologias falsas, que vão tentar dizer para si próprio e para os outros que as aflições não existem. O ministério do evangelista é marcado por aflições. O próprio Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições. Então esta é uma verdade inexorável, inescapável. Ninguém pode escapar desta realidade das aflições. Depois, nós vemos aqui ele trazendo um comando
faze a obra de um evangelista. Faça a obra de um evangelista. Não se intrometa em outras questões. Não tente ser juiz de ninguém. Não tente santificar ninguém. Não tente tirar ou colocar ninguém no céu pela sua mão, mas faze a obra do evangelista. E que obra é essa? A obra do evangelista é anunciar as boas novas de salvação. Paulo diz para Timóteo: faz a obra do evangelista. O último conselho aqui do versículo e desse devocional, ele diz: cumpre o teu ministério. O ministério de evangelista e a obra do evangelista não é a obra para aqueles que iniciam as coisas e não terminam. Para aqueles que têm um grande ímpeto em iniciar, até tem algum grau de entusiasmo no início, mas logo esta chama se apaga e fica tudo pela metade. Você conhece alguém assim? Que nós não sejamos assim. Ele diz aqui: cumpre o teu ministério. O nosso ministério é cumprido quando o Senhor Jesus nos chamar para a sua eternidade, a eternidade com Ele. Então cumprir-se-á o que Paulo também disse, né? Quando já estava próximo do seu martírio, o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Que nós possamos cumprir o ministério verdadeiro daquele que foi chamado por Deus, daquele que não foge no meio dos embates, daquele que mesmo neste tempo de muita dificuldade que nós estamos vivendo, encontra uma forma de fazer a obra do evangelista e de cumprir o seu ministério. Esta é a minha oração. Eu desejo que esta chama pentecostal arda no coração de mais pessoas. Nós nunca precisamos tanto de obreiros, de pessoas, homens e mulheres, que sejam aptas para a obra do ministério. Esse evangelista pode ser você. Este evangelista pode ser você em todos os momentos da sua vida, nas circunstâncias, onde você estiver. Deus quer levantar evangelistas neste momento em que a obra necessita de divulgação das boas novas de salvação, visto que Jesus é a única esperança para as famílias, para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe sua terça-feira, Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus, que vive e reina eternamente.